quais são as tendências atuais no mercado de som direto que você acha mais empolgante? O que tem aí de novidade tecnológica que tá te empolgando recentemente? Qual é o sonho de consumo? Como é que tá isso aí pro som direto? Cara, Tem muitas isso, né? perspectivas. A gente ama, né? Equipamento, pô, é bom demais, cara. Mano, tem uma marca nova, a Date, que tá lançando produtos muito interessantes, né? E eles lançaram um sistema sem fio de lapela, que é o Date Theos, que é um equipamento muito bacana, muito interessante. É uma marca que tá vindo com microfones shotgun, com sync box, com microfones de lapela. E esses equipamentos, assim, são muito bacanas. Eu tive a oportunidade de testar e eu tô gostando bastante. Então, essa é uma grande tendência, muito empolgante. E o É uma marca desenvolvimento também, focada pro som direto? voltada para o som direto, essa marca. A Date é uma marca voltada para o som direto. Se você quiser colocar aí Date Theos, esse Tá sistema. aí na tela, ó. E é um sistema para trabalhar com som profissional, muito interessante. Eles trazem inovações também. Muitos sistemas deles podem ser usados como sync box. O sync box, para quem não sabe, é um equipamento que serve para ajustar a sincronia do seu equipamento de áudio, do seu gravador, dos seus arquivos de som com os arquivos de imagem. É um relógio universal que é sincronizado entre todos os equipamentos que estão na operação. Então você tem duas câmeras rolando com o gravador, você consegue sincronizar o mesmo relógio desses equipamentos, né, para que na edição você, com apenas um clique, consiga ajustar tudo automaticamente. E essa marca tem feito sistemas sem fio que podem ser usados tanto como um sistema de lapela, quanto como um sync box. Isso é uma inovação muito bacana, eu acho Olha. surpreendente. Eu acho muito interessante essa versatilidade. Isso para mim é chave, é muito bacana. E outra inovação bacana é a gravação em 32 bit float, né? Isso é uma taxa de resolução, né? Para quem está assistindo aí, a gente talvez possa não saber, assim como a resolução de uma imagem, na qual quanto maior a resolução, mais eu posso esticar ela, que eu não vou ter distorções. No som é semelhante, a gente tem uma taxa de resolução de qualidade de som que é expressa em bits, né? Então, para o som direto, a gente tem sempre trabalhado com 24 bits. O 32 é uma evolução, né? E a partir dessa característica, a gente consegue ter mais espaço de volume para trabalhar, de amplitude, para que o som não estoure. Então, você conseguir estourar um som com 32 bits de resolução é muito mais difícil do que com menos taxa de resolução. Então, alguns gravadores da Sound Devices, da Zoom, A eles Zoom estão vindo lançou com essa também, né? característica. A Zoom tá voando, cara. Eu sou um fã da Zoom desde da Zoom 505. Não sei se tu lembra dessa pedaleira de guitarra Sim, histórica, sim. né? Eu uso um gravador da Zoom, Zoom F8, né? Eu amo os produtos. E eles estão trazendo essa inovação empolgante também, que é a gravação em 32 bits, que oferece algumas facilidades. Por exemplo, acontece muito da gente gravar em carro e muitas vezes a gente tem que gravar dentro do porta-mala para poder operar o som, né? Isso é muito arriscado. Dentro dessa perspectiva, se eu der REC num gravador e eu tô lá com 32 bits de resolução, eu fico muito mais seguro de não estar com o meu som estourando do que se eu estivesse gravando com uma resolução mais baixa. Então essa é uma inovação muito interessante que está rolando no som, que eu compartilho com vocês, né? Essa popularização da gravação em 32 bits. Qual é a maior dificuldade em termos de equipamentos para o som direto? Bom, vamos começar. A primeira grande dificuldade é comprar os equipamentos. Primeira É dificuldade é muito caro. financeira. Isso aqui, ó, Moren. Gente, a gente aqui no nosso país, a gente trabalha no modo hard. Então, para ter as coisas, para fazer os investimentos, é muito complicado, cara. Para você ter uma ideia, a maior parte do meu parque de equipamentos é usada, porque é o que está mais acessível, é o que a gente consegue comprar com mais facilidade. Agora, uma grande dificuldade são os sistemas sem fio. Eu falo aqui pela minha perspectiva de São Paulo, que é uma cidade muito complicada. É claro que o espectro de radiofrequência ele é diferente em cidades do interior, né? Muito mais tranquilo, né? Mas em grandes metrópoles,
né? Por causa das antenas de rádio, né? Da telefonia, canais de televisão. O espectro fica muito poluído. E para uma pessoa que está começando, como é que essa pessoa vai ter vários sistemas em bandas diferentes? Não vai. Então, assim, uma grande dificuldade é essa: você conseguir ter um set de sistemas sem fio que atenda o lugar que você mora. Então, é complicado no começo, porque para você ter, pô, mais de um já é um puta do investimento, né? Essa outra barreira do valor dos equipamentos, que é muito complicada, né? A política de importação, ela é algo que atravanca a nossa área. E aí, pensando até no papo que a gente estava tendo, né? A gente precisa, como trabalhadores e trabalhadoras, né, pressionar os nossos políticos para a gente criar uma intenção no nosso país de que o audiovisual, que o som, ele seja encarado pelo que ele é. A indústria, uma das indústrias que mais movimenta trabalho e recursos e dinheiro e pessoas do nosso país, sabe? Eu tava vendo um artigo, parece que a gente só não movimenta mais que a indústria automobilística. Olha aí. Movimenta muito, sabe? Então a gente precisa de políticas de importação. Então, ó, das duas, uma, o que eu costumo falar com os nossos parceiros e parceiras. Ou o país cria uma política de incentivo industrial na qual a gente vai passar a produzir tecnologia de ponta, a gente vai produzir câmeras, mesas de som, Seria gravadores, muito mais sistemas difícil, né? sem fio. Seria bem difícil. Mas assim, das duas, uma. Ou investe numa produção industrial nacional forte para poder entrar como um competidor no mercado externo e não só um mero exportador de matérias-primas para eles produzirem a tecnologia. E eu acho que Sim. é possível. Cara, a gente tem grandes polos de Não, produção possível é. científica no Brasil. A gente tem a USP, sabe? A gente tem, cara, iniciativas incríveis de produção de conhecimento aqui que a gente não está aproveitando. Então, assim, ou o governo brasileiro ele investe em a gente ter uma indústria própria e aí barateando o valor para a indústria nacional, ou eles incentivam as importações. Então tira as taxas para gente. Eu ia Porque falar isso, assim, porque tem vários importadores, né, oficiais no Brasil e tal. A maioria dos equipamentos que a gente pega, que compra aqui de forma legal, eles vieram através de uma importação legal. E essa empresa ela só botou o valor do seu equipamento caríssimo porque ela teve que pagar esse imposto, né? Então, assim, se não há uma concorrência nacional, por que não abrir um pouco a margem, né? A gente podia. Isso era algo que deveria ser levado em consideração. Porque você não você tem, sabe por que isso, exemplo, sistemas. cara, isso é uma sabotagem da sua própria indústria. Você está Sim, sabotando o seu mercado. Porque é isso, cara. Se eu não tenho uma produção industrial própria e eu não quero ter, eu não tenho planos, então corta as taxas, incentiva. Fala assim: ah, tu quer abrir uma produtora? Beleza, a gente vai subsidiar uma parte dos equipamentos, a gente vai cortar imposto para você, a gente vai facilitar um monte de burocracia para a gente poder ter um desenvolvimento dessa indústria. Cara, hoje, como é que uma pessoa com pouco acesso. Isso é um problema histórico do cinema. Se você for ver os grandes cineastas aí de 60, 70, 80, cara, eram pessoas que já nasciam em berço de ouro, pessoas que já nasciam com acesso, que podiam ir estudar cinema lá fora e voltar para cá, comprar câmera, comprar equipamento, sabe? Com a revolução do cinema digital, as câmeras DSLR, os gravadores hand sim. recorders mais acessíveis, isso foi se tornando um pouco mais amplo o acesso. Só que até hoje ainda é dificultado, cara. Ainda é muito difícil. E é falta de política pública isso aí, cara. Não tem como dizer que não é, sabe? É uma falta de criar uma política de desenvolvimento da indústria do cinema nacional para isso aqui virar uma potência. Um exemplo é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um puta de um exemplo de como o Estado pode agir como um empreendedor mestre, guiando o desenvolvimento econômico dentro de uma área para desenvolver essa indústria, Pior que é sabe? verdade, você vê a Samsung aí, né, lá. Ela só é a Samsung porque houve esse fortíssimo investimento.